Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de atividades do 14º Encontro Nacional de Pós-Graduação nas áreas de Medicina 1, 2 e 3 da CAPES. Agradecimento especial ao patrocinador e apoiador deste evento, Programa PAEP CAPES. Convidamos então a professora doutora Denise de Freitas, organizadora deste evento. Pessoal, bom dia a todos. Queria pedir um minutinho de silêncio para a gente iniciar a nossa sessão. Para nós é uma honra muito grande estar aqui hoje, no início dessa sessão, porque nós estamos tendo o prazer de receber o ministro Alexandre Padilha, que é um deputado reeleito pelo PT. O professor Alexandre Padilha é professor pela USP, fez um PhD em Saúde Pública pela Unicamp, é professor universitário e atualmente ministro de Estado das Relações Internacionais da República. Para nós é uma honra muito grande e eu queria só passar como o professor Alexandre Padilha é uma pessoa extremamente acessível, extremamente afável. Eu liguei para convidá-lo para vir para o nosso evento e, de repente, em 5 minutos, me atendeu e já estava falando com o próprio ministro. Então, ministro, muitíssimo obrigada pela gentileza, pela eficiência e, principalmente, por nos receber. Obrigada, viu? Convidamos a compor a mesa o diretor da Escola Paulista de Medicina, professor Dr. Magnus Dias, acompanhado pelo professor Dr. Paulo Lousada Júnior, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também do professor Dr. Júlio Croda, da Faculdade de Medicina do Mato Grosso do Sul e do professor Dr. Ricardo Cavalli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bom dia a todos, estamos retornando aqui no último dia do nosso evento, é um prazer iniciar esse último evento, dia de evento, com um grande amigo, né, tropicalista, né? Então, assim, também é um prazer estar com o professor Dr. Alexandre Padilha, que vai falar de um tema muito relevante, né? O complexo econômico da saúde e a necessidade de formação para inovação. A área de saúde apresenta o segundo maior déficit na balança comercial do Brasil e realmente é muito importante que a gente retome a nossa reindustrialização nesse setor específico, né? Cada vez mais, com as novas terapias, medicamentos e vacinas, a gente entende que isso faz parte do processo da independência tecnológica do país. A gente viveu isso recentemente durante o Covid-19, né? A dificuldade de ter acesso às vacinas, uma distribuição desigual em relação às vacinas e graças às nossas duas instituições públicas, 2 laboratórios públicos produtores de vacinas, nós tivemos acesso, né, rapidamente às vacinas, tanto pelo Butantan, a Coronavac, como a AstraZeneca pela Fiocruz. Então, a gente entendeu que isso é primordial, a sociedade entendeu como primordial e nesse governo existe uma priorização realmente do desenvolvimento do nosso setor produtivo na saúde. Então, aproveitem essa palestra, a gente vai ter, ao final, também um tempo de discussão, de perguntas e debates, e essa palestra também faz parte da nossa programação, né? O que a gente falou ontem? Impacto para a sociedade. Não é só produzir paper, a gente tem que gerar impacto para a sociedade. E gerar um produto tecnológico, né, que venha, de alguma forma, um produto a ser utilizado pela população brasileira é essencial. Então, essa palestra, esse tema, tem muito a ver do que a CAPES, né, vai valorizar em termos de produto e do seu impacto, né, e a gente espera que vocês tenham um bom proveito. Então, eu queria chamar o doutor Alexandre Padilha, infectologista, tropicalista, para fazer sua apresentação. Por favor, se me permite uma quebra de protocolo, ministro, nós, por um erro aqui, nós deixamos de chamar, a também compor a mesa aqui para esta sessão, professora doutora Susan Pantarotto, representando a reitoria da Universidade Federal de São Paulo. Então, eu a convido para que faça parte também da nossa mesa de abertura. Agora sim, perdão, ministro, mais uma vez.
Bom dia a todas, bom dia a todas. Dizer que eu sou ministro porque é ministro 24 horas por dia, tá certo? Mas eu estou aqui como médico infectologista, professor universitário, colaborador, né? Que mesmo nos espaços institucionais que a gente continua dando aula e atualmente eu não consigo mais dar aula na graduação nessa semana, nem estar no serviço de saúde, mas estou lá, a professora Cris, que faz parte, coordena o programa de Medicina Biofotônica da Uninove, a gente está lá orientando os alunos, na atenção primária também da Mandic, no Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e no Núcleo de Medicina Tropical da USP, lá em Santarém. Então, dizer, viu, professora Denise, em nome do professor Júlio Croda, em nome da Susan, saudar esse encontro, essa iniciativa. E primeiramente, a professora Cris tinha me convocado para estar, porque todos os professores, vários alunos estão aqui, e ela tinha comentado, e depois a professora Denise falou se eu aceitava conversar um pouco com vocês sobre aquilo que eu acho que é um desafio fundamental para a formação profissional e para os nossos programas de pós-graduação. E eu acho que se a gente não olhar para isso, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de incidir em algo que é muito fundamental para o desenvolvimento do país e para fortalecer também a agenda da saúde, na ideia da agenda da saúde como parte da agenda de desenvolvimento do nosso país. Então, primeiro agradecer muito, é uma alegria encontrar aqui vários colegas de outros momentos. Estou vendo ali o Douglas e a Sofia, que são responsáveis aqui pelo projeto Xingu na Unifesp, né? Estou vendo o Kenny Colares, meu querido amigo, colega, desde os tempos de Fortaleza, depois no departamento de virologia da Universidade da USP aqui de Ribeirão Preto, voltou agora para Fortaleza, né? E dizer que eu acho que é um momento importante para todos nós. Parabéns à CAPES por realizar esses 2 dias de troca de experiências, de construção de consensos, de provocação entre nós, né? Realinhamento dos nossos programas. Eu vou falar aqui um pouco da perspectiva do que nós chamamos do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? Esse é um conceito constituído por um colega nosso, professor Carlos Gadelha, da Fundação Oswaldo Cruz, é um economista que estuda economia da saúde. Desde os anos 90, o professor Carlos Gadelha cunhou esse conceito para que a gente pudesse pensar o conjunto das ações que muitas vezes são provocadas por nós, nas nossas prescrições, naquilo que a gente orienta para os nossos alunos, quais são o conteúdo de formação que a gente passa para os nossos alunos, como a gente organiza o nosso serviço, e o quanto que isso está absolutamente integrado a um complexo econômico de serviços, de produção de tecnologia, de produção de serviços, de avaliação de custos para o conjunto da saúde, não só para a saúde pública e privada, e, ao mesmo tempo, para uma grande oportunidade para o Brasil, né? Como nós estamos falando do complexo econômico industrial da saúde aqui no nosso país, né? A gente está falando de um setor econômico que demanda 10% do nosso PIB, né? Essa é uma tradição nas nações economicamente mais desenvolvidas. Para vocês terem ideia, o agronegócio que se fala tanto demanda 9% do PIB no Brasil, né? E tem uma força econômica fundamental para o que é a agenda de crescimento econômico no nosso país. A saúde demanda mais do que o agronegócio em relação ao nosso PIB. Nós estamos falando como falou o professor Júlio Croda, né, de um complexo que gera a balança comercial mais negativa no Brasil. Se tem um setor que a gente mais importa do que exporta, é exatamente o complexo econômico industrial da saúde, né? Nós estamos falando de um potencial e possibilidade de desenvolvimento regional de todo o país. Se tem um conjunto de indústria, de serviços que pode rapidamente se disseminar no país e, com isso, reduzir os desequilíbrios econômicos regionais no país, que impacta na formação, impacta na força das universidades, impacta na possibilidade de ter universidades estaduais fortes, instituições fortes, né? O que é a força, por exemplo, aqui do nosso estado de São Paulo, das universidades estaduais? Elas, desde os anos 90, são basicamente financiadas e mantidas pela força econômica do Estado, né? Pela arrecadação do ICMS, vinculação com isso. Então, desenvolver regionalmente outras regiões do país significa fortalecer cada vez mais as instituições de pesquisa, a capacidade de atração de profissionais, de fixação de profissionais, significa um segmento central para aquilo que nós chamamos da base da possível de reindustrialização no país. Vocês sabem, né? Ou pelo menos já ouviram falar, todo mundo, desde a pandemia existe um grande esforço de reorganização das cadeias globais de produção,
porque ninguém quer sofrer, o mundo não quer mais sofrer o que sofreu durante a pandemia, dessa verdadeira dependência em relação à produção do Sudeste Asiático, né, concentrada ali China, Índia, Vietnã, agora Indonésia, alta concentração de produção de insumos da saúde vinculados a uma região específica, o colapso que isso gerou. Então, desde aquela época, tem um momento de reorganização dessas cadeias globais, né, os Estados Unidos puxam a reorganização das suas cadeias globais de produção, a Europa busca uma reorganização, a China passa a investir e fazer parcerias estratégicas com vários países do mundo, tentando ficar menos dependente de uma região específica da capacidade de produção de insumos e de tecnologia. Nós estamos falando de um segmento que gera 20 milhões de empregos e os empregos mais remunerados, né? Todos nós da saúde, dependendo da profissão, a gente está sempre reclamando e com razão do nosso salário, do nosso rendimento, né? Mas quando a gente compara o nosso rendimento à média do rendimento da população brasileira, o segmento da saúde é o segmento que tem os salários de maior remuneração, a indústria puxa o salário de renda média para cima também, né? Não só os serviços, como é a maior parte de nós aqui, mas a indústria também puxa. Nós estamos falando de um complexo que é decisivo para acabar com a miséria, com a fome, para reduzir a desigualdade no país, que é uma agenda que está vinculada à chamada transição sustentável, né? Os maiores exemplos de produção de tecnologia, de insumos na área da indústria sustentável, que usa a matriz renovável, que impacta menos na poluição, ou seja, está absolutamente conectado àquilo que é a agenda de enfrentamento às mudanças climáticas no mundo, um compromisso que todos nós temos que ter, senão a nossa vida na Terra vai ser inviável, né? Todo mundo aqui sentiu o impacto das queimadas já nesse ano, o impacto na saúde das pessoas, né? Sobretudo em quem trabalha, estuda e vive nos biomas aí do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado. Então, significa uma área de produção econômica, de geração de riqueza, de geração de empregos, absolutamente antenada com o enfrentamento das mudanças climáticas, e é uma área estratégica do conhecimento da Revolução 4.0, ou seja, dessa nova linha industrial, da capacidade de atrair núcleo tecnológico, né, e o Brasil poder participar disso. Então, quando nós estamos falando da nossa formação profissional, do que a gente faz na graduação, do que a gente faz na pós-graduação, dos profissionais que nós estamos formando, nós estamos falando absolutamente disso também o tempo todo, né? Em que medida a nossa formação está incidindo sobre isso? Em que medida que a nossa formação na graduação, na pós-graduação, está preparada para esse ambiente de inovação e de formar um profissional cada vez mais inovador que se conecte com essa agenda e essa responsabilidade, né? Então, na minha opinião, esse é um desafio central e é um desafio onde as nossas instituições de pesquisa têm uma capacidade, as instituições de pesquisa, as instituições de ciência e tecnologia, as universidades, os programas formadores e os ministérios relacionados a isso, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Saúde e Educação, na minha opinião, tem um papel decisivo na construção dessa agenda, né? Esse complexo econômico industrial da saúde, claro que nos anos 90, o professor Carlos Gadelha, né, vinculava esse complexo, principalmente à base industrial, da produção de tecnologia de insumos, ele vai se transformando cada vez mais, e aqui é o que a gente chama do complexo econômico industrial da saúde 4.0, né? Porque ele agrega outros segmentos que são decisivos para o que vai ser a produção dele, o que é a produção da demanda, né, o que vai movimentar a produção, o que é a característica da formação do profissional que vai lidar com essas tecnologias que são produzidas, né? Sempre teve como lógica desse complexo ao que a gente chama hoje desse subsistema da base da indústria, né, que tem os medicamentos, insumos farmacêuticos, hemoderivados, reagentes para diagnóstico, que era sempre o desafio, sobretudo, do século XX. Agrega-se a ele aquilo que é um desafio do século XXI, que é a produção dos biológicos, né? Quem trata de doenças crônicas, doenças reumatológicas, da oncologia, lida com isso o tempo todo, quem mexe com vacinas, né? O que é o desafio da produção dos biológicos. O Brasil não tinha um laboratório de produção de biológicos até 2012, o primeiro laboratório de produção de biológicos no Brasil, e depois aquele que virou com capacidade de escala industrial é de 2012, depois 2013, a partir de um programa das PDPs que eu vou falar aqui. Na época eu estava até no Ministério da Saúde quando a gente construiu esse programa, que demanda hoje um nível de apropriação tecnológica e, ao mesmo tempo, com isso, uma concentração tecnológica em alguns países do mundo, né? O Brasil, por exemplo, a partir desse ano vai estar produzindo insulina glargina
com tecnologia biológica, passa a ser um dos 5 países do mundo que produzem insulina glargina. Nós estamos falando disso, né? Ao assumir a capacidade de produzir um insumo de alta base tecnológica, você entrar no futebol é você participar da Champions League, tá certo? É você entrar entre os 10 poucos países do mundo, 5, insulina glargina, 5 países do mundo só produzem, né? A nova plataforma biológica da Hemobras, que no final do ano passado, a ministra Anísia Trindade, o presidente Lula foram lá inaugurar lá em Pernambuco, coloca o Brasil como um dos 3 produtores mundiais de produção de hemoderivados de fator recombinante. Nós estamos falando disso, de você entrar num seleto grupo no mundo de apropriação tecnológica e tudo isso que puxa, né? Produzir biológico aqui significa formar. Eu tenho uma sobrinha que está terminando lá o colegial agora, né? E eu tenho uma filha de 9 anos de idade, e a minha filha fala assim: papai, você já perguntou o que a Flora quer fazer? Porque eu não quero que ela seja médica, eu não aguento mais médico na família. Aí eu falei, vamos ligar. Vamos ligar, pergunta para ela. Ela falou assim: eu quero fazer engenharia de bioprocessos, que é uma coisa que há 10, 15 anos atrás não existia essa graduação, né? Então nós estamos falando de produzir biológico no Brasil, puxar novas formas, novas profissões, novas tecnologias, a cadeia de insumos, geração de empregos, que isso está relacionado. Então, uma parte, né, desse desafio fundamental aqui na base industrial desse subsistema é a biotecnologia, a produção dos biológicos. Uma outra base industrial que o Brasil só tinha produção na área de saúde bucal. Aliás, o único segmento que o Brasil mais exporta equipamentos, insumos do que importa é a saúde bucal, puxado pelo Brasil Sorridente no começo dos anos 2000. Gerou um mercado de consumo no Brasil de insumos, de equipamentos, que permitiu a criação de uma base industrial no Brasil. O Brasil hoje mais exporta do que importa equipamentos, insumos na área da saúde bucal. Então você tem uma outra base industrial que está relacionada cada vez mais, né, aos dispositivos de diagnóstico. Todo mundo sabe o quanto se avança cada vez mais na produção de dispositivos de diagnósticos, novas tecnologias de diagnóstico, o quanto que isso impacta fortemente na terapia e no cuidado, né? Então, é uma outra base industrial fundamental para o Brasil começar a produzir cada vez mais. Hoje onde tem a balança comercial mais negativa dentro do segmento da saúde. Você tinha um subsistema de serviços que, e no caso do Brasil, ele é decisivo, porque não tenha dúvida nenhuma que a grande vantagem competitiva do Brasil para atrair investimentos, estabelecer cooperação internacional, inclusive acadêmica, formar profissionais, atrair investimento externo, é a sua base de serviços, é o fato do Brasil ter o maior sistema público universal do mundo, com a diversidade que poucos países têm. Vou contar uma coisa para vocês, professora Denise. Lá na Faculdade de Medicina da USP, a gente tinha uma parceria há mais de 20 anos com Harvard. Todo ano vinha, quem coordenava era o professor Aloysio Segurado. Depois ele foi pró-reitor de graduação, está como pró-reitor de graduação hoje na USP. Então tinha uma tradição desse encontro com Harvard, vinha todo no começo do ano, acho que o Júlio participou na época da residência. E eu estava aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo, e um dia trouxeram todo, né, o diretor dos departamentos de saúde de Harvard, discutindo lá com o pessoal da USP, e cada um apresentando, né, os departamentos apresentando suas linhas de pesquisa, sua produção. Aí, de repente, chegou lá o pessoal da Fundação Faculdade de Medicina da USP e apresentou bem quietinho a parceria que tinha aqui com a Prefeitura de São Paulo, da Zona Oeste de São Paulo, como a Unifesp, através da SPDM, também tem uma parceria grande aqui na região Sudeste. Terminou a reunião, o cara de Harvard falou o seguinte: tudo que vocês apresentaram aqui é muito importante, mas a coisa mais importante de apresentar, que mais nos interessa, é essa parceria que vocês têm aqui na gestão de 30 unidades de base de saúde, vários centros de média complexidade na Zona Oeste de São Paulo, significa 1,5 milhão de pessoas. Ele falou assim: nós não temos isso, né? Nós produzimos tecnologia, conhecimento, sem ter presença forte nos serviços e sem interação real com a realidade das pessoas. Então, o grande potencial que o Brasil tem é isso aqui, para ser atrativo e constituir um grande complexo econômico industrial da saúde. Por isso que formar pessoas para isso aqui é fundamental. Formar profissionais com o olhar do que é produzir conhecimento, tecnologia, cuidar das pessoas nessa realidade é decisivo, porque esse é o nosso grande potencial. O Douglas e a Sofia sabem disso. Quando já terminaram a residência de doenças infecciosas lá na USP, o professor Marcos Bolo falou assim: você não quer ir lá para Santarém se mudar e constituir o nosso núcleo de medicina tropical? Fui
Os meus colegas todos perguntavam, o que é, né? Brigou com a namorada, vai pagar promessa? Não, eu fui lá, me mudei, fiquei 8 anos lá no meio da Amazônia. Eu tinha mais relação com todas as cooperações internacionais do Departamento de Doenças Infecciosas da USP, lá na Amazônia, do que eu tinha aqui em São Paulo, né? E o professor Marcos Boulos, quando eu voltei no primeiro mês, ele falou uma coisa, eu sei qual que é a sua sensação. A sua sensação é que você lá sozinho salvou mais vidas do que todo o complexo do quarteirão da saúde aqui do HC num dia, né? Então, esse é o grande potencial e a nossa diferença. Outras coisas, os outros países têm, né? Os Estados Unidos têm, a Europa tem, a China tem, nós vamos ter muita dificuldade de competir rapidamente com eles. O que nos diferencia é isso aqui, é a gente ter uma base de serviços, profissionais que estão atuando nos serviços, no maior sistema, né, público universal que o mundo tem, e num sistema privado que tem 50 milhões de usuários de plano de saúde, que é do tamanho da Espanha, né, que é quase do tamanho da Inglaterra, ou seja, tem incorporação tecnológica, né, uso de medicamentos, pressão de mercado para uso de incorporação tecnológica nesses serviços. Agora, dos 10 anos para cá, entrou um outro, que a gente chama de um outro subsistema, né, que tem um peso cada vez maior, que é esse subsistema de informação e conectividade. Né, a produção da informação, daquilo que a gente sente no dia a dia do paciente que chega lá para você, né, e ele já chega com a informação do Google, agora da inteligência artificial, ele quer discutir o medicamento, chega influenciado por tratamentos mais variados possíveis. Você tem na rede de informação quase uma nova realidade construída que demanda o tempo todo quais são os medicamentos e os produtos, demanda as novas tecnologias e influencia a atuação dos profissionais e a organização dos serviços. Né? Essa pressão que existe, por exemplo, para você organizar um serviço, um ambulatório, um hospital, reproduzindo a lógica de um determinado serviço que é apresentado na rede social, muitas vezes privado, com a característica específica que atende um número pequeno de pessoas, fora de uma mesma realidade que nós estamos falando. Então, esse complexo econômico industrial de saúde ganhou um novo subsistema, que é um sistema de informação da conectividade, que é um outro grande potencial que o Brasil tem, que é a sua produção de dados. Né? Além do subsistema de serviço, do serviço, o Brasil tem um outro grande potencial, que eu acho que é um desafio. A gente sabe que é um desafio nosso ainda, mas se a gente conseguir ter uma meta em 10 anos, qualificar isso, né, o Brasil vai ter uma potência enorme, que é essa capacidade de produzir dados de saúde de uma diversidade enorme do ponto de vista regional, epidemiológico, né, étnico, racial, de realidades de serviços. Né? Eu estava citando a Mel, minha filha acabou de entrar aqui, está chegando aqui, a Mel. Com o assessor dela, que é o Urso, que ela trouxe. Aguentar, a gente fica pouco tempo junto, ela diz, não, papai, eu vou lá junto com você. Então, esse é um desafio enorme que nós temos. E a gente formar os nossos profissionais para saber lidar com os dados, ter a preocupação na produção dos dados, na qualidade dos dados, os nossos serviços de formação, né, isso aqui é um potencial enorme. Inclusive para os desafios hoje, quem acompanha a pesquisa clínica, quem acompanha a implantação, né, e inserção de novos produtos para uso clínico, sabe que os pós-estudos, né, são fundamentais. Então, você tem uma plataforma de dados com capacidade de você produzir análises sobre qual é o impacto da incorporação de um medicamento, da entrada desse medicamento, os riscos que tem. Né, isso é decisivo, né, inclusive para compartilhamento de risco na produção. Então, esse é um novo subsistema decisivo para nós e que impacta muito na nossa formação. Estou falando, tá aqui só, já foi dito aqui, né, esse é um nosso drama, né, o quanto que impacta na balança comercial e significa divisas do país saindo e significa impactar no que é a nossa possibilidade de orçamento público para a saúde, para a pesquisa, para a ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico do país. Né? E é uma contradição, porque quanto mais a gente consegue expandir serviços de saúde, inclusive públicos, mais a gente importa, né? Porque a gente consegue, a nossa balança comercial é fortemente negativa ainda. Aqui, só deixar para vocês, não vou falar, senão vou tomar muito tempo de vocês, mas o percentual dessa dependência, né? Hoje aqui ó, na parte de base biotecnológica, seja de vacinas, hemoderivados, outros biotecnológicos, 84%, né? Vacinas é menos, mas quando a gente pega hemoderivados e outros biotecnológicos, 84% de dependência internacional. Né? Aqui o Ministério da Saúde vê isso como
algo estratégico. Aí, desde o final dos anos 90, não foi nem na minha gestão que isso começou, foi na gestão do Temporão em 98, depois a gente cresceu muito de 2011 a 2014, depois teve uma interrupção nesse crescimento, né, do volume de recursos, agora uma retomada, né, de aqui o Ministério da Saúde compreendendo que ele precisa, enquanto Ministério, investir numa política de inovação, de apoio à inovação, são os chamados editais, o PPSUS, né, que financiam programas nossos. Vários dos senhores e senhoras que estão aqui têm alunos que têm a bolsa por conta de programas como esse, ou têm a estruturação do seu departamento a partir desses programas. Então, vê a oportunidade que nós temos de retomada do crescimento dos investimentos. Aqui o conjunto, são 9 chamadas públicas que já aconteceram em 2024, nós vamos ter o lançamento do PPSUS, o pessoal da CAPES, vários de vocês estão acompanhando as agendas com o Ministério da Saúde, né? Então, são 9 chamadas públicas que já aconteceram agora em 2024, né? Editais, buscando a apresentação de projetos, propostas dos departamentos, programas de pós-graduação, né, de vários temas. Essa é aquilo, né? Essa que é a característica do Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que convive o tempo todo com aqueles desafios das chamadas doenças crônicas, né? E ainda com os desafios das doenças tropicais, que fazem com que eu e Júlio Croda tenhamos algum motivo de existência na nossa profissão, né? Embora a gente possa migrar para a infecção hospitalar rapidamente, né, Júlio, se precisar. Mas essa é uma característica específica do nosso país, né? E um potencial enorme de avaliação de políticas, programas, projetos, sistema de evidências, pela característica do nosso Sistema Único de Saúde, que é único no mundo, né? Não é perfeito, a gente não é ufanista em relação a isso, mas a gente tem que ter compreensão do que significa o SUS. Para nós, muita gente percebeu isso só a partir da pandemia, mas o que significa o SUS enquanto grande potencial de produção de conhecimento, tecnologia. Eu queria só chamar a atenção para algumas diretrizes que são fundamentais, era o próximo slide, né? Dessas chamadas públicas, que eu acho que são questões decisivas. Eu estava lembrando com a professora Denise que a última vez que eu tinha vindo nesse prédio aqui da Unifesp foi em 2019, eu acho, antes da pandemia, era na constituição de uma rede chamada Rede Adelaide de Pesquisa em Saúde, né? De um conjunto de alunas, professoras, mulheres, que resolveram constituir uma rede nacional de apoio à produção de pesquisa e da inserção das mulheres na produção de pesquisa, né? A gente ainda tem uma contradição enorme ainda, né? Na área da saúde, 76% dos profissionais são mulheres, e a gente ainda tem uma incidência de doutoras. A maior parte das nossas profissões hoje formam na graduação a maioria de mulheres. A última que não formava era na profissão médica, que também já forma mais médicas do que médicos, né? A gente cresce muito ainda em doutores, mas a gente ainda não tem mulheres, né? Tem uma exclusão enorme ainda do acesso das mulheres à possibilidade de pesquisa. Então, essa é uma questão central das diretrizes das chamadas públicas do Ministério da Saúde, né? O tema da igualdade de gênero na pesquisa, não só nos objetos de pesquisa, mas principalmente nas profissionais, nas pesquisadoras, né, nas orientadoras envolvidas com isso. É como financiar também o fortalecimento, né, da inclusão das mulheres nessa rede de pesquisa, de ocupar cada vez mais espaços estratégicos na produção de pesquisa no nosso país. Uma outra diretriz fundamental, que eu acho que todos nós sentimos fortemente isso durante a pandemia, né, que é o combate à fake news. Como que acho que todo mundo teve essa sensação, né? Sobretudo quem deu aula na graduação, dá aula na graduação, vê aquele monte de profissional de saúde se apropriando de fake news sobre vacina, sobre medicamento, reproduzindo isso de forma absolutamente acrítica, a gente pensando, poxa, onde que nós estamos errando na formação desse pessoal, né? Então, esse é um tema central para nós, né? Não basta produzir pesquisa, é como pensar na disseminação da comunicação dessa pesquisa, como que isso vira algo, uma informação fundamental, não só para o povo como um todo, mas para os nossos alunos, né? Para quem está sendo formado, como que é o entendimento disso. Então, essa é uma diretriz fundamental nos financiamentos, como que os nossos programas de pós-graduação conseguem também comunicar para a própria comunidade acadêmica, para a sociedade de alguma forma, para os serviços com os quais a gente interage, ou para onde vão os nossos alunos, né? Então, essa é uma diretriz fundamental. Eu quero só chamar a atenção desses dois, além das outras, mas chamar a atenção desses dois temas, que eu acho que são temas centrais nessa estratégia, né, na produção. Você tem um conjunto de ações aqui, vou chamar a atenção de 4 grandes ações hoje, enquanto governo federal, é coordenado pelo Ministério da Saúde, mas envolve todos os ministérios, né, vice-presidência, a gente lá no Ministério das Relações Institucionais, porque a gente faz relação com os governadores, prefeitos, o Congresso e os atores econômicos através do Conselhão, que é
a partir dessa realidade, né, Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, então tem a retomada de várias políticas normativas, incentivos, financiamentos. O PAC, né, que é um programa de obras do governo federal, ele incluiu no PAC um eixo de investimentos para os hospitais universitários, para as universidades federais, para os laboratórios públicos, retomar o investimento na Fiocruz, para os laboratórios públicos regionais, né, o LAFEP, Biofarma, que são os principais, estão sendo retomados aí, com mais força, a FUNED de Minas também. A saúde como parte desse esforço, uma política de reindustrialização do país, e agora o G20, que são as 20 maiores nações do mundo, o Brasil cedia, presídio do G20, termina agora em novembro, a ministra da Saúde está agora na semana que vem, iniciando o G20 da Saúde, onde vai se fechar uma aliança para a produção regional, vinculada, olhando para o acesso, naquilo que eu falei para vocês da reorganização das cadeias globais produtivas. Então, 4 grandes iniciativas que não são de dentro da saúde, né? A saúde lidera, mas envolve outros segmentos, mostrando a importância desse tema, para isso, inclusive, fortalecimento do nosso campo da saúde nessa agenda de desenvolvimento. Aqui, não vou cansar vocês, mas é um conjunto de normas, leis que tiveram que ter sido recriadas desde o ano passado, porque elas foram desmontadas ou destruídas no período recente, para que a gente pudesse ter uma estratégia de fortalecimento da produção tecnológica, de insumos, de conhecimento no Brasil. Uma delas, por exemplo, que foi a última regulamentada, é a chamada margem de preferência na compra governamental. O que é isso, né? Lá em 2002, a gente já tinha instituído, quando você faz uma compra governamental, né, os ministérios, o Ministério da Saúde vai fazer uma compra governamental, ele poderia ter uma margem de preferência, inclusive se for necessário pagar um pouco a mais para aquilo que seja a produção nacional, né, seja a produção de um laboratório brasileiro, de uma universidade brasileira ou de uma indústria internacional produzindo aqui no Brasil. O que todo país faz, né? Todo mundo sabe o quanto, por exemplo, que todo o orçamento militar dos Estados Unidos significa uma plataforma fundamental para a produção tecnológica nos Estados Unidos. O quanto que muitas coisas que viraram produtos hoje, né, o GPS, o celular, tudo foi impulsionado pelo financiamento militar nos Estados Unidos, que usa isso como margem de preferência para financiar aquilo que é produzido lá, né? A Europa faz isso, o Sudeste Asiático faz isso, o Brasil fazia isso, foi interrompido no período anterior agora, então é retomado isso como regra, então um conjunto de regras aí, não vou cansar vocês sobre isso, que está retomando essa estratégia de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde no nosso país, né? Aqui tem um conjunto de programas que estão vinculados a eles, a PDP, quem acompanha a pesquisa e produção de vacina, de medicamentos biológicos, conhece um pouco mais, que é uma estratégia que a gente criou, eu estava lá no Ministério quando a gente criou isso, lá em 2011, que é a ideia de você ter, o Ministério da Saúde vai fazer uma compra, né? Compra do hemoderivado, compra de uma vacina, que é centralizada pelo Ministério, que usa essa escala de produção enorme de um país de 200 milhões de habitantes. Então, um produto estratégico em relação a isso. Para comprar, ele estimula uma parceria de um laboratório público brasileiro, um laboratório privado brasileiro e um laboratório internacional que tem essa tecnologia para transferir a tecnologia para o laboratório público. Por que é importante a tecnologia ser registrada no laboratório público, na universidade pública? Porque o Brasil, por exemplo, foi um dos que mais cresceu na produção de genéricos nos anos 90, inclusive da nossa indústria nacional, gerando emprego, renda aqui no nosso país. Só que a indústria privada, ela produzia o medicamento aqui, quando ela crescia, a internacional vinha lá e comprava essa indústria, adquiria essa indústria e tomava uma decisão na matriz estratégica central de não produzir mais aquele medicamento aqui. A gente viveu recentemente, de novo, falta de penicilina benzatina, né? O drama nosso, né, de medicamentos para hipertensão, um problema mundial hoje na produção de insulina da NPH, um problema que está no mundo inteiro, porque quem produz está produzindo lá o Ozempic, né? Resolveu transformar a sua planta industrial em produção de Ozempic e parou de produzir insulina NPH. Então, a importância estratégica do registro da tecnologia está no laboratório público ou na universidade pública, porque ela não pode ser adquirida pela matriz internacional. Então, o registro, a comercialização continua aqui no Brasil. Então, a produção aqui continua aqui no Brasil. Essa foi a lógica da PDP. Aí que tem um conjunto de outros programas, todos eles nessa estratégia de buscar atrair a produção para cá, buscar atrair o desenvolvimento tecnológico para cá, buscar atrair a transferência de tecnologia para cá, e as nossas universidades públicas, as instituições públicas, os laboratórios são decisivos nisso, porque elas que assumem o registro. Aqui é só
de novo, né, a retomada do aumento do investimento aí para a estrutura dessas instituições de produção, né, em várias áreas aqui de produção. Não quero me alongar nisso. E quero falar um pouco desse mercado de trabalho, porque a gente vai falar um pouco dos egressos aí da pós-graduação. A saúde tem uma característica, que mesmo nos momentos de aumento do desemprego, de recessão econômica, a gente nunca perde, é raro a gente perder, né, o número de ocupados. Aconteceu um pouco isso aqui durante a pandemia, na parte de alguma produção, né, de alguns produtos que ficaram paralisados a produção em função do esforço de se produzir relacionado ao enfrentamento da pandemia, mas mesmo em outros períodos de queda da atividade econômica no Brasil, de queda de desemprego, a saúde sempre reage com muita força. Então, é um segmento que gera muito emprego, quanto mais qualificado, mais emprego, né? O nosso egresso da pós-graduação vai estar empregado em algum lugar, o que significa também você ter políticas de acompanhamento desse profissional e gera renda média muito superior em relação ao resto da população, tudo, então são empregos extremamente qualificados. Aqui a distribuição da onde está esse trabalhador do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ali, 75% é serviço e atendimento, né, que é a nossa grande riqueza enquanto país para se inserir, né, nas cadeias globais de produção, seja de insumos, de tecnologia ou de conhecimento. É a nossa força, a nossa diversidade, característica de ter serviços diferentes em todo o país, aquilo que é puxado pelo Sistema Único de Saúde de níveis de complexidade diferentes, características diferentes de cada serviço, criando ambientes diferentes de produção do cuidado, absolutamente diverso, né? Essa é a grande riqueza que nós temos. A maior parte dos nossos egressos vai estar na academia, mas vai estar no serviço também, né? Seja num serviço ligado diretamente ao programa de pós-graduação, ou está no serviço na rede, ou no serviço privado, como que a gente acompanha esse profissional, né? Então, para ter ideia, né, não muda muito aí a proporção ao longo dos anos da evolução da fixação desse profissional, né? E por isso a necessidade cada vez maior de ter uma agenda, além das parcerias de produção, uma agenda para a formação profissional, para sustentar o esforço do Brasil ocupar um espaço estratégico nesse complexo econômico de saúde, passa por uma agenda da formação profissional, por impactar a formação profissional. E o Estado tem um papel decisivo em relação a isso, né? Estou citando aqui 2 exemplos, né? Aqui é um novo marco regulatório que está tramitando no Congresso Nacional para estabelecer regras que deem continuidade a esse esforço do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu estava falando com um colega, ele falou assim, isso lá começou, deu uma paralisada, é verdade, porque nos últimos 4, 5 anos pararam tudo que era do Complexo Econômico. Então, como você faz com que isso seja posterior, ultrapasse um governo? Necessariamente significa mudar marcos regulatórios. Embora o fato de mudar a lei não significa necessariamente que você vai conseguir garantir que essa lei seja cumprida, que não tenha mudança, mas dá mais força para isso, né? Então está em curso, esse é um debate importante, porque envolve as nossas universidades, as nossas instituições de produção, que é você ter um novo marco regulatório que adapte melhor, inclusive, as instituições de produção e as formas de financiamento a esse esforço da formação profissional. Ou a gente começa a formar desde a graduação um profissional voltado para a inovação, né? Voltado para saber o que é mexer com dados, voltado para a realidade do serviço, ou nós vamos perder o grande potencial de sustentar esse esforço. Porque senão esse esforço vai ficar restrito às fábricas que produzem, aos laboratórios que são decorrentes das fábricas, né? As novas profissões que vão surgindo ali nas plantas industriais, ao invés da gente poder ocupar o máximo potencial que envolve, inclusive, as nossas instituições universitárias. Então, aqui eu trouxe alguns capítulos desse novo marco regulatório, se alguém quiser conhecer, e tem um relatório específico que a gente produziu logo depois da pandemia. Aí eu estava lá com um deputado que a gente acabou a pandemia, o que era necessário para o Brasil mudar para aproveitar aquilo que eu falei, esse exercício internacional de reorganização das cadeias globais de produção, querendo estar menos dependente do Sudeste Asiático. E como que a gente podia aproveitar ao máximo a primeira vez que a população brasileira, a imprensa, teve a sensação da importância e da potência do SUS, né? A gente nunca ouviu falar bem do SUS na TV, né? Faz um transplante maravilhoso, nem aparece lá que é o SUS. Fala hospital, ninguém sabe que é do SUS, né? Mas tem um problema, é o SUS, né? A gente só começou a ouvir falar bem do SUS durante a pandemia, que uma parte da imprensa compreendeu que a salvação nossa fazia parte da potência e a importância que o SUS tinha naquele momento. Então,
como era para aproveitar esses dois momentos, né? Um sentimento de que o SUS tem uma importância para o Brasil, maior na sociedade, e esse esforço internacional de reorganização das cadeias globais de produção. Então, tem um capítulo específico que envolve a formação profissional. Eu não acho que se sustenta qualquer esforço de reequilíbrio daquela balança comercial negativa do Brasil passar a produzir equipamentos, tecnologias, estratégias para esse complexo econômico industrial da saúde, sem mudar a formação profissional, sem ter um forte incentivo na formação profissional. E ou nós fazemos isso, ou a indústria vai fazer, né? Ou a indústria vai fazer, ela vai criar a partir da sua necessidade da formação dos seus profissionais, né? Cooperando com a indústria internacional, com outros esforços que possam ter. Aqui só de novo, né? A característica desse vínculo hoje saber que os nossos egressos, né, a sua minoria vai estar lá naquilo que a gente chamava do setor público mais estável, cada vez mais a inserção da contratação, entidade e empresa privada, aqui é a força, né, das instituições privadas, né? Não estou fazendo valor de juízo nenhum aqui, eu fui ministro, fui secretário municipal de saúde, convivi o tempo todo, inclusive, com instituições privadas na operação do serviço de gerenciamento, mas só para a gente ter uma noção que é uma característica diferente, né? Como é que você segue o vínculo desse profissional? Se você não tiver isso como compreensão, né, para a continuação da formação, da capacitação permanente desse profissional, é diferente de um profissional que terminava o mestrado, terminava o doutorado, estava vinculado à nossa universidade, à nossa instituição pública, ou ia prestar um concurso na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, e você sabia que esse cara ia trabalhar 10, 15, 20 anos lá. Não existe, mas existe ainda, né? Mas é uma minoria. A grande maioria dos nossos egressos vai estar vinculada a instituições privadas de formação, vai estar vinculada a instituições privadas no serviço. Como é que você, sem a mesma estabilidade, como é que você pensa uma estratégia de formação, capacitação permanente, contato permanente com esse profissional, parceria com essas instituições privadas, inclusive, para continuar a formação desse profissional, né? Aqui, o que a OCDE estabelece como 6 competências básicas para a inovação no setor público, inclusive nas nossas instituições de formação, né? E aí a pergunta é como que os nossos programas de pós-graduação interagem com essas 6 competências ou não, né? Que é a ideia da iteração, né, o tempo todo, né, que é desenvolvimento de pesquisa, produto, objeto de forma incremental, a constituição permanente de redes. Esse é um movimento que todo mundo já percebeu. Há 20 anos atrás, a gente tinha grandes instituições de pesquisa no Brasil. Aqui a Escola Paulista de Medicina, depois a Unifesp, uma delas. Eram grandes centros de pesquisa no país. Hoje é cada vez mais forte as redes que foram constituídas. Você tem um ou outro centro como ponto importante, mas, sobretudo, as redes espalhadas em todo o país, né? E redes que cooperam de forma internacional. Então, como que os nossos programas de formação interagem o tempo todo, conseguem o tempo todo estar, a partir dessa troca de experiência e interação, por isso um encontro como esse, está testando e experimentando situações novas, né? Fundamental o tema dos dados, como que a gente trabalha os dados, forma o profissional desde a graduação para mexer nos dados, desde o registro, né? Usar os dados o tempo todo nas nossas aulas, né? Eu desde o ano passado não consigo dar mais aula nem na graduação, nem na residência, como eu dava até 2022, mas eu fazia questão de sentar lá com os alunos, sobretudo na residência ou na graduação no serviço, pegar os dados, né, produzidos por eles mesmos, né, como discutir. Gozar desse negócio, né? O pessoal vai apresentar um caso, aí apresenta um caso lá no PowerPoint de uma forma que não foi do jeito que ele preencheu no prontuário, nem no prontuário eletrônico, né? Como você puxar o cuidado com os dados, depois como aquele serviço utiliza os dados para fazer sua avaliação o tempo todo, né? Como que a gente utiliza esses dados do serviço para produzir nossas pesquisas, o foco permanente no usuário, então como os nossos programas de formação estão focados no usuário, seja o aluno, seja a comunidade acadêmica, ou seja o serviço onde a gente está inserido. A curiosidade, que eu acho que isso aqui é característico de quem está na pós-graduação, quem está na pesquisa, é curioso o tempo todo, né? Essa característica da insurgência, de tentar buscar aquilo que é diferente, aquilo que é novo, aquilo que é ousado. E eu acho que isso aqui que é uma coisa muito importante, que a gente pratica pouco, né? Que é essa construção da narrativa. Qual que é a narrativa? Eu estava vindo para cá e a professora Cíntia, viu, Cris? Mandou uma mensagem, falou algumas coisas lá do programa de biofotônica. Qual que é a narrativa que a gente tem dos nossos programas? Qual que é a história que a gente conta dos nossos programas de formação, né?
O Júlio Croda sabe disso, eu organizei lá o Núcleo de Medicina Tropical da USP, vai fazer 25 anos agora, né? Lá no final dos anos 90, lá para Santarém. Qual que é a narrativa sobre essa experiência, né? O Douglas e a Sofia aqui do Projeto Xingu são craques nisso. Tá? Você tem uma narrativa sobre o Projeto Xingu. O que ele significou? Né? Em relação... Às vezes a nossa narrativa é apresentar o conjunto de trabalhos publicados, que eu acho que é muito importante, o daquilo que patente que eventualmente identificou, algo que a gente registrou, que é muito importante também, faz parte dessa narrativa. Mas a construção da narrativa dos nossos programas de formação, de especialização, de pós-graduação, qual o impacto que ele tem sobre o usuário, sobre a realidade da saúde daquela região, ou sobre aquele objeto no qual a gente pesquisa, qual que é a história dos nossos egressos, né? Eu sei que um dos professores vai falar sobre egressos. Onde estão os nossos egressos, né? O que acontece com eles, qual a interação que ele tem conosco. Eu acho que esse é um esforço enorme aqui sobre a característica de inovação no setor público. Aqui é só a matriz, eu não vou, mas é a matriz de competências emergentes de partes regulares, né? Trabalho da OCDE, para cada um desses itens, conjunto de competências e habilidades serem desenvolvidas nos nossos programas. Aqui aqui é uma representação, um infográfico só mostrando algo parecido em relação a isso. E aqui é o último slide, só para a gente falar, né, daquilo que chamam de profissões, mas eu nem concordo, porque são profissões ou especialidades do futuro na área da saúde. Né? Tem coisa aqui que a gente nem sabe que existe, né? Hacker genético. Eu, quando olho essa primeira, o que é isso? Né? E tem dois tipos de hacker. Tem desde o hacker que vai lá para quebrar o sistema dos laboratórios genéticos, que é uma coisa gravíssima hoje. Né? É gravíssimo hoje. Você tem hackers especializados para entrar nos laboratórios de base genética, de testes genéticos, de bancos genéticos de populações inteiras, se apropriar dessa informação para vender no setor privado, para vender para outras realidades. Isso é gravíssimo. Então, necessariamente... Né? Esses grandes bancos genéticos, alguns dos nossos programas têm bancos genéticos, né? Esses grandes bancos genéticos têm que necessariamente, né, ter mecanismos de prevenção, de proteção, que é algo que a gente não tinha necessariamente. Né? A forma que a gente tinha do mecanismo de proteção é o cuidado do dado de pesquisa, né, do relatório de pesquisa, de como guardar isso. Então, desde o hacker nocivo, que existe, e cada vez mais contratado, significa que as instituições que têm banco genético vão ter que contratar o contra-hacker para se proteger em relação a isso, porque essa é a realidade. Mas também é a lógica de aquele que tem capacidade de entrar nos sistemas genéticos e, a partir de entrar no sistema genético, do desenho dessa cadeia, conseguir identificar segmentos que possam ser novos produtos, sejam produtos terapêuticos, sejam produtos diagnósticos. Né? Mas tem várias... Aqui que a minha sobrinha fez aprender que existe, engenharia de bioprocesso, que eu não sabia que existia. Depois eu fui lá numa indústria que a gente montou lá a planta de produção, falei para eles, não, tem isso aqui, não tinha enquanto graduação, agora tem. Né? Antes era só o pessoal, pegava só a Federal de São Carlos, tinha uma pós-graduação sobre isso, hoje já tem graduação também, tem ensino técnico. Aqui é só para a gente chamar a atenção, né? Em que medida que os nossos programas de pós-graduação estão interagindo com essas novas especialidades. Eu, por exemplo, estou ali agora com o pessoal da Uninove lá no programa de biofotônica, né, que para mim é uma novidade enorme. Né? Estou entrando lá para ajudar a pensar o quê? Como que isso significa de organização do serviço, custo-benefício, né, como interagir aquilo. O meu doutorado, minha linha de pesquisa sempre é políticas públicas, planejamento em saúde, né? Saúde coletiva, como interagir isso com essas novas tecnologias dentro do serviço, o que significa de reorganização desse serviço. Né? Então, acho que o tempo todo como que a gente pensa a interação dos nossos programas com essa aí que o pessoal chama das novas profissões do futuro, que algumas já são do presente, né? Na área da saúde com muita força. Então, é isso que eu queria provocar aqui para todos nós. Muito obrigado aqui, professora Denise, Júlio Croda, e ficar à disposição de vocês. Queria convidar o ministro para se sentar, também chamar o professor Antônio Gomes para fazer parte da mesa. Eu vou estar lá em cima ajudando na organização das questões. Também, eventualmente, né, ministro, se tiver tempo, participar da nossa quadrenal para avaliar o impacto dos programas, né? Acho que vai ser importante ter essa visão aí, porque realmente a palestra foi muito relacionada ao impacto.
A gente vai abrir para as questões, então, por favor, quem quiser perguntar pode se aproximar dos 2 microfones que estão no corredor, mas a gente vai iniciar com a mesa. Nós temos os 2 coordenadores, né, da Medicina 1 e 3, nós temos também o Antônio aqui representando a CAPES, diretor de avaliação da CAPES. Então, a gente vai começar com comentários e perguntas dessas 3 pessoas no que diz respeito ao complexo econômico industrial da saúde. Então, fique à vontade, a gente pode começar pelo Paulo, ou Ricardo, Paulo e depois o professor Antônio. E a gente aguarda as perguntas. Por favor, vocês aí, os 2 microfones estão abertos, eu vou estar fazendo essa coordenação. Bom dia a todos, ministro, todos presentes aqui. É um prazer recebê-lo. Ontem nós tivemos um dia de evento, e eu acho que a sua fala hoje traduziu muito o que a gente discutiu ontem. A gente discutiu financiamento, você trouxe aí propostas e aumentos de financiamento. A gente discutiu egresso, muito a questão de egresso de formação. A gente discutiu produto, muito para transferência de tecnologia, estava presente na sua fala. Então, para nós, essa interação, principalmente aqui, que é o Encontro de Medicinas, a área de saúde, com o Ministério da Saúde, né, a CAPES está na educação, é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas. Nós citamos aqui PPSUS, área de transferência de tecnologia, e esse complexo é fundamental. E, além disso, uma agenda positiva do ponto de vista de sustentabilidade e de inclusão, que o Antônio está trazendo isso na DAV, e todos os programas de pós-graduação, tanto da área de saúde, quanto de outras áreas, da humanas, das exatas, estão discutindo essa inclusão. Então, a questão é fortalecer essas interações, no meu aspecto, através até de processos de interação. E até uma discussão da própria residência médica e dos profissionais de saúde, que existe essa discussão, estarem mais próximos à CAPES. A gente sabe hoje que a Comissão Nacional de Residência Médica está ali um pouco mais voltada para algum aspecto, mas eu acho que ela pode se aproximar ainda mais a questão da residência e da graduação para o cenário da pós-graduação, porque ali nós temos indivíduos ali que podem ser estimulados até precocemente para desenvolver. Mas é mais comentários mesmo, é avaliar positivamente essa agenda da apresentação que você fez em relação à pós-graduação no Brasil e ao cenário. Vamos passar para o Paulo, da Medicina 1. Eu acho que o Ricardo resumiu bem todas as colocações. Eu acho que exatamente o que está acontecendo nesse atual momento, e com tudo isso que você trouxe, é essa retomada, né? Na verdade, nós estamos retomando inúmeros pontos que foram parados e fizeram muita falta para o país aí durante a pandemia. Eu fico bastante contente de ver todos essa abordagem multifacetária em todos os aspectos, né? Então, eu acho que nós estamos realmente vivendo um novo momento, e isso realmente, eu acho que é o que nós estávamos precisando. Então, eu queria parabenizar por todas as colocações que você fez e todas as ações aí que estão gerando pelo governo. Antônio Gomes, representando a CAPES. Bem, bom dia, ministro, bom dia a todos e todas, colegas aqui da mesa. Eu acho que a fala do ministro, como o Ricardo enfatizou, dialoga de forma muito, assim, de forma muito sinérgica com tudo aquilo que a gente discutiu ontem e com as perspectivas que nós colocamos em termos de algo que já está se materializando na pós-graduação, mas também das reflexões para o futuro. Eu acho que a gente, nesse momento, né, redirecionar a nossa discussão e a nossa agenda estratégica, obviamente não deixando de lado, mas tirando do foco o petróleo, o aço e todas essas matrizes que foram importantes no passado e colocar algo como o complexo econômico e industrial da saúde na centralidade do desenvolvimento é muito importante. E eu acho que nesse cenário a gente tem aí uma possibilidade única, né, de aliar todo esse complexo com a capacidade que a gente tem de formação de mestres e doutores. E, portanto, nessa perspectiva que eu acho que é fundamental que o ministro colocou, a ideia de que não tem mais, né, a formação que encerra, né, tem a formação que vai precisar cada vez mais sempre continuar. E o ambiente da pós-graduação é muito... assim, é o ambiente adequado para fazer essa formação. E, portanto, eu acho que
As instituições e a CAPES têm discutido bastante isso, ministro, e certamente a gente precisa aprofundar mais as interações e as discussões, porque é uma das rotas para a gente ter um dinamismo econômico que coloque o país numa posição soberana, né? E, claro, a oportunidade que a gente tem com a nossa biodiversidade, a gente também sermos protagonistas na sustentabilidade ambiental. E, claro, sem nunca perder de vista que, de fato, o alvo final é o bem-estar social. Então, essa articulação a gente pode fazer, a gente tem capacidade de fazer, o nosso histórico mostra que a gente pode fazer. Então, que as instituições e as áreas, né, todas as áreas, mas a área da medicina em particular, tem muita oportunidade. E aqui se desdobra um aspecto fundamental na agenda hoje que a gente considera central na pós-graduação, que é a concepção desses novos programas e de formação de pessoal, considerando o debate e o ambiente interdisciplinar, né? Ou seja, todo o complexo industrial da saúde que foi colocado hoje não exige, não demanda apenas a formação, por exemplo, do aspecto técnico do ponto de vista médico, por exemplo, se a gente trouxer para esse recorte. Mas tem indústria 4.0, tem habilidades socioemocionais, ou seja, todo um complexo de iniciativas que precisam ser implementadas e aprimoradas no nosso sistema. E aí aqui a gente também sempre deve colocar e aprender um pouco das lições do passado. O Brasil perdeu, ao longo do tempo, algumas corridas e alguns momentos. E eu acho que esse movimento do complexo, né, econômico e industrial da saúde, com a sensibilização que as instituições têm hoje, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, a gente não pode perder essa corrida, vamos dizer assim, dos biológicos. Ou seja, essa é uma das nossas oportunidades que a gente não pode deixar passar, como deixamos passar algumas. Então, transição energética e os biológicos, eu acho que é central, né, para a nossa agenda de desenvolvimento. Então, essas são as minhas considerações. Fiquei muito animado, né, escutar a palestra do ministro e ver que o governo realmente é de união, é de reconstrução, é de retomada, né, de todas as ações, e isso me anima muito para o futuro. Já vi que vai ter um programa indutório aí, viu, com bolsas para CAPES, recurso aí do Ministério de Emenda. O ministro vai ajudar aí esse programa. A gente tem 2 inscrições da mesa. Eu vou priorizar, e a gente tem 5 inscrições aqui. A gente encerrou as inscrições agora, porque a gente tem que encerrar essa mesa, a gente já está atrasado 9h30, tá bom? Então, a gente encerra nessas 5 inscrições que estão aqui. Vamos começar. Pode fazer seu comentário ou pergunta, o que, Obrigado. Que convém. Eu não posso pedir permissão para agradecer mais uma vez a brilhante trabalho aqui apresentado pelo nosso ministro, mas eu não posso deixar de colocar esse ponto, porque eu acho que isso implica num comprometimento institucional como uma entidade, uma instância facilitadora desses processos acontecerem. E, para mim, e estou diante do ministro das Relações Internacionais e Institucionais, dizer que, se a gente não tiver junto com a Procuradoria, né, AGU, TCU e Procuradoria Institucional, a gente não consegue avançar nesse lugar. E a gente fica preso aí com processos, com burocracias absurdas, e desmotiva o pesquisador, desmotiva o programa. Então, essa característica desse complexo, ele depende de uma comunicação com esses nossos instrumentos jurídicos que dão segurança ao processo. Então, eu peço, assim, quase que no sentido do apoio financeiro por bolsas, mas também de um diálogo muito comprometido, né, da AGU, TCU e Procuradoria da Universidade, junto aqui, e acho que é no Brasil inteiro, para que esses processos sejam facilitados. A gente tem que ter um ambiente de um ecossistema de inovação, e isso depende de uma segurança jurídica e uma prontidão nos pareceres da Procuradoria Institucional. Obrigado. A Susan também tem uma palavrinha para dar, e a gente aí tem as 5 perguntas aqui e comentários. Obrigada.
Primeiramente, quero agradecer ao ministro pela presença na nossa casa, em nome da nossa reitora, professora Rayane, e em nome da nossa vice-reitora, professora Lia. Ministro, seria mais uma reflexão, né, com relação à COP30, que nós seremos sede no ano que vem, e o senhor trouxe vários dados, várias perspectivas excelentes, né, com relação à inovação na área de saúde, voltada à sustentabilidade ambiental com sustentabilidade econômica. Mas o que eu noto é com relação à COP30, os 17 ODS, a Agenda 2030, as mudanças climáticas, a questão da saúde global, ela está meio difusa ou entre a população e simplesmente concentrada no ambiente acadêmico. Será que a saúde global, esse envolvimento com a sustentabilidade, com a questão das mudanças climáticas, o papel do profissional de saúde nessa questão voltada à manutenção da saúde do planeta, e não só o cuidado da saúde humana, não seria uma boa inovação social para os nossos programas de pós-graduação, programas de formação na área clínica? Então, é mais uma provocação para que a gente siga nessa linha de trabalho. Então, obrigada mais uma vez. Já tem uma primeira aí provocação. A gente vai, por conta do tempo, em vez de bloco de 3, eu vou pedir os 5 que façam suas perguntas, e aí a gente vai para o comentário do ministro Padilha. Tá bom? Eu começar com o Caramori, depois a gente chega a essa fila e volta para a última ali, porque é a ordem. Está funcionando. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Padilha, porque eu conheço, já sou um dinossauro nessa história aí, que iniciou lá na pesquisa clínica, com Temporão. Depois veio o professor Padilha. Testemunhei a ação dele, induzindo muitas ações que conseguiram fazer a Rede Nacional de Pesquisa Clínica crescer. E, como ele disse, a gente teve um gap, né, dentro do processo, que é, na verdade, uma política de Estado, esse complexo econômico e industrial da saúde, e que, na verdade, foi interrompido num período. Nós estamos numa fase muito interessante de progresso. Eu sou uma pessoa que, desde lá, venho mantendo esse discurso, né, de que, realmente, a área da saúde tem que trabalhar nesse sentido. Mas, em todas as exposições, eu ainda saliento um aspecto que é a falta de investimento para o pessoal, né? Ou seja, na verdade, hoje, de forma bem pragmática, os programas ainda, assim, o grande problema é a manutenção dos programas e de bolsas, e que, na verdade, não se satisfazem apenas com os editais indutórios dentro de doenças, etc. Então, até recentemente, a gente fez uma proposta estratégica, não sei como a gente conseguiu, ainda no governo passado, e que conseguiu fomentar programas de pesquisa clínica dentro das medicinas. Um programa que uniu vários programas de pós-graduação, e agora nós vamos ter o fim das bolsas. E, na verdade, dentro desse trajeto, envolvia a gente conseguir a participação de parceiros. A CAPES precisava desses parceiros para poder dar sustentação. Um dos parceiros era o Ministério da Saúde. E, além disso, assim, há um discurso também bastante grande da participação do setor privado, da indústria, mas a gente sabe também a dificuldade da indústria no país. Na verdade, olha, ontem a gente comentou sobre esse assunto, a EMS foi comprada. Então, a gente sofre reveses dentro do processo de crescimento industrial e que talvez prejudiquem a gente conseguir fomento do setor privado também para alimentar. Então, assim, existe de uma forma pragmática uma necessidade de uma manutenção contínua do governo. É necessário o investimento público para alavancar essas ações de recursos humanos. Então, eu acho que isso deve entrar dentro de uma linha estratégica que é fomento à formação de pessoas para o complexo econômico e industrial da saúde. E uma coisa formalizada, né?
Então, eu acho que as ações que ocorrem dentro da pós-graduação têm que ter um amparo desses parceiros públicos. Não há como sair do Vale da Morte, né, de transferir a pesquisa para a sociedade sem o investimento público. A gente sabe que o setor público tem uma importância muito grande nisso. Então, é isso. Obrigado. Obrigado. Vamos seguir aqui a ordem nessa fila. O último, o Mané ali está em último, depois a gente volta para lá. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Padilha. Que honra tê-lo aqui conosco. Uma brilhante apresentação, excelente, não é? Então, eu me senti na obrigação, a primeira vez que eu venho aqui falar, fazer umas perguntas para fazer a afirmação, não é? Foi no governo de vocês, na década de 2010, aproximadamente, o próprio presidente esteve aqui com 3 ministros, o ministro Temporão. Ele nos prometeu uma lei que a implementação das inovações na saúde fossem baseadas em evidências. Eu não acreditei muito, disse isso para ele, e vocês fizeram a lei que poucos conhecem, 12.401, né, que exige que, para a introdução de novas tecnologias ou retirada de tecnologias inúteis, devessem ser baseadas nas melhores evidências científicas. Isso põe o Brasil na ponta, como vocês estavam mostrando na sua apresentação. E o ministro Padilha, na época, escreveu uma portaria dizendo que tem que ser baseado em evidências, e evidências é do padrão Cochrane para cima. Eu achei um pouco exagerado, mas isso permitiu que nós tivéssemos, como nós temos hoje, um Ministério da Saúde muito bem preparado para avaliações tecnológicas, e isso traz bilhões de economia anualmente para esse país. As avaliações que nós vimos e compartilhamos com vocês, trouxe economias da ordem de 100 bilhões, talvez, nos últimos 20 anos, que é muito, muito importante, né? E o aspecto econômico, então, de busca de evidências em relação à eficácia, efetividade, eficiência e segurança, tudo a ver com o que nós temos que passar para as próximas gerações. Então, eu queria trazer o meu agradecimento público aqui e o reconhecimento que poucos percebem, que é o preparo do Ministério da Saúde, a Anvisa, etc., toda baseada na melhor ciência, que é um exemplo para o mundo. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Paulo Vilas Boas, sou coordenador do Programa de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Faço parte, que nem o professor Caramoli comentou anteriormente, de um programa piloto de apoio a pesquisas clínicas, aos programas de pesquisa clínica com fomento de bolsa pela CAPES. E na discussão que nós tivemos, é fundamental termos outro ator no financiamento. Na parceria inicial, era comentada a necessidade da participação do Ministério da Saúde, que não teve. Acho que isso é fundamental, porque, que nem o senhor comentou, mostrou aqui para nós todos, é fundamental o fortalecimento, a capacitação do profissional que irá trabalhar nesse cenário. E não tem cenário melhor do que o fortalecimento da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, no qual acho que a maioria das instituições aqui presentes tem um núcleo de pesquisa clínica nas suas instituições. Então, é fundamental capacitar, e isso a gente vê que e outro aspecto que é fundamental, acho que é parabenizar o governo, mostrando que o fortalecimento do complexo econômico e industrial de saúde tem que ser uma política de Estado. Isso é fundamental por todo o déficit econômico que a gente observa que ocorre. Tá? Então, muito obrigado. Manuel, e depois a gente volta para lá. É a ordem que estava aqui. Então, Emanuel Bursman, Nefrologia da Faculdade de Medicina da USP. Ministro, só queria, antes de tudo, dar um depoimento. Nós fomos interrompidos pela pandemia, uma ação, não sei se o senhor ficou sabendo, na medicina primária de Santarém, prevenindo injúria renal aguda nos centros de saúde na selva. E nós tínhamos que convencer as pessoas a participarem disso. E o senhor facilitou muito isso, porque em todos os lugares eu ouvi o depoimento e falava, não,
Você fala parecido com aquele ministro que andava de barco aqui e que tinha uma casinha. Então, eu fui levado até a sua casinha, onde lá perto de Alter do Chão, e comi em alguns restaurantes que o senhor frequentava. E o senhor, sem saber, facilitou isso, foi um sucesso. Infelizmente, a pandemia interrompeu, mas nós pretendemos retomar. Então, essas coisas que... bom, na verdade, foi com o pessoal da MI mesmo, né? O Chico, o Marcos e tal. Bom, e isso tem a ver com a minha provocação e pergunta. Quer dizer, nós estamos nos preocupando muito, isso se refletiu ontem e hoje, com o nosso papel prático. Quer dizer, então, nós produzimos ciência, mas para que serve essa ciência, afinal de contas? A gente produz ciência para melhorar o bem-estar do ser humano e dos animais e do meio ambiente, seja lá tudo isso junto. E aí, essas interações que possam permitir que isso seja efetivado. Então, nosso papel como cientistas e formadores junto à indústria, ao setor econômico, que viabiliza isso. Eu acho que essa experiência de todos aqui, e a gente fala muito na nossa ação junto à indústria, é que isso daí é uma coisa, Antônio, que é muito teórica e, na verdade, muito difícil de realizar na prática. Porque se você procurar uma grande indústria farmacêutica com uma ideia que você acha fenomenal e tem lá um produto muito interessante, é quase impossível que eles abracem essa pesquisa e financiem. Eles estão muito interessados que a gente use toda essa maravilhosa estrutura que foi montada, inclusive o PPSUS, etc., para testar os medicamentos que eles produzem. E a gente tem um papel totalmente coadjuvante nisso daí. Quer dizer, você não participa da geração do projeto de pesquisa, não participa da administração, mal e mal se ajuda a escrever o paper final. Então, como resolver esse dilema? Como a gente conseguir essa interação mais saudável com a indústria? Talvez privilegiando as pequenas indústrias brasileiras, mas, como foi dito aí, essas pequenas indústrias brasileiras acabam sendo absorvidas pelas grandes indústrias multinacionais. A FAPESP ela tem bolsas específicas para interação com a indústria, são pouquíssimo usadas. Eu sou da CA da FAPESP, a gente tem uma dificuldade enorme que as pessoas usem essas bolsas, tem muito pouco projeto. Então, essa é uma provocação e uma demanda. Talvez fortalecer, na verdade, os nossos centros de pesquisa, Butantan, Fiocruz, eles têm capacidade de competir com as grandes indústrias se eles forem financiados pesadamente. E a outra coisa, eu acho que isso é uma reflexão para a gente aqui mesmo, né? Nós estamos, pela primeira vez, eu acho que nesses encontros, nós estamos falando mais do PPSUS, do grande esforço que o governo realizou em termos de ter essa interação com a pesquisa produtiva, que foi interrompido, mas foi retomado. E eu acho que a gente tinha que fazer, talvez, na medicina, até um esforço, propõe até uma grande reunião de projetos PPSUS. O PPSUS está interessadíssimo que a gente interaja com eles. Tem dinheiro, eles são excelentes, estão muito bem preparados. Vocês viram aí as propostas. E, na verdade, a interação da pós com o PPSUS ainda é tímida. Não é o que poderia ser. Quer dizer, a gente poderia usar essa via com uma força muito grande. Então, talvez, colocando bastante o pé no chão, eu não sei se valia a pena tanto insistir na coisa da indústria e talvez desviar muito mais o foco para o que já está em andamento, que é essas ações do governo, o PPSUS, esse financiamento interno. Obrigado. Vamos para a última pergunta e o ministro faz os comentários finais. Tá bem. Bem, bom dia. Ministro, muito obrigada e parabéns pela apresentação. Tenho a alegria de compartilhar com o senhor de também ter a Unicamp como minha alma mater e ser a USP o lugar onde eu também fiz minha residência e toda a minha formação posterior. E, atualmente, eu coordeno na USP um mestrado profissional que é de inovação tecnológica e de processos assistenciais perioperatórios. E um objetivo nosso é a parceria com as empresas, e nós usamos uma reserva técnica da FAPESP e implantamos um centro de usabilidade justamente para implementar mais essa possibilidade de parcerias. E, numa interação do nosso programa junto com o InovaHC, diretamente com a Fiesp e com a coordenação da ABIMO, eles colocaram de uma forma muito clara
a dificuldade e a falta de interesse deles nessas parcerias, porque eles não têm um apoio em relação a impostos, a incentivos do governo para essa parceria com universidades. Então, eu gostaria do seu comentário em relação a esse posicionamento da Fiesp e da ABIMO. Então, agora a gente vai para o comentário do ministro Padilha. O horário está bastante curto, mas fica à vontade, ministro. Não, quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Para mim, que hoje eu tenho que lidar com o Congresso Nacional, com o governador e prefeito, lá com os atores econômicos no Conselhão, poder estar aqui durante 1h30 conversando e ouvindo as perguntas, os questionamentos de vocês, é uma alegria. Então, agradecer muito, né? Segundo, eu quero agradecer as palavras do professor Álvaro aqui, né, os elogios. Eu só assinei a portaria, quem construiu fomos todos nós, né? A política foi toda construída na interação, foi só um instrumento disso, né? E acho que todos aqui trazem alguns temas, eu vou me concentrar neles, porque eu acho que são agendas importantes para a gente desenvolver. Primeiro, eu me coloco à disposição. Acho que tem uma grande vantagem hoje de a gente ter uma ministra da Saúde que é oriundo da pesquisa, da produção de pesquisa, foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz e tem um interesse muito especial nisso. E o secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, que é o Carlos Gadelha também, que é quem coordena a parte de financiamento. Então, primeiro me colocar à disposição, porque eu acho que tem temas que vocês trouxeram aqui que é muito importante chegar lá na mesa da ministra, tá certo? Do Carlos, para poder discutir, interagir. Até vou falar para eles, vocês não estavam lá no encontro vou até cobrar deles. Tinha que ter alguém do Ministério, da Secretaria do Carlos Gadelha, porque, em geral, o pessoal estava para construir o PPSUS, para construir a agenda de pesquisa, sempre era construído, né, ouvindo aqui os pesadores, os programas, assim vai. Então, primeiro, me colocar à disposição disso. Segundo, vários trouxeram aqui temas que significam mudança de marcos regulatórios para esse ambiente de inovação, né? E acho que isso é uma questão central e isso está na agenda. O que eu falei aqui, a retomada das regras, né, que foram destruídas no período anterior, de você poder ter a margem de preferência, a encomenda tecnológica, que são regras que permitem enfrentar essa situação que foi dita aqui dos tribunais de contas, da PGR, né, as dificuldades de você tomar algumas situações que são situações de risco, né? Inovação necessariamente significa risco. Se o gestor público, o reitor da universidade, o professor que está ali, o cara da Fiocruz, o laboratório, não pode tomar risco, todo o risco que ele tomar vai ser visto como uma malversação, um mau uso dos recursos públicos, né? Como vários de nós tivemos que enfrentar, você inibe a criação, né, de um ambiente. Então, duas questões já foram recuperadas, que é essa coisa da margem de preferência e a regra de encomenda tecnológica. Tem uma terceira, que foi um avanço muito importante, que é o novo marco regulatório de pesquisa clínica no país. Cria um novo ambiente para o nosso sistema de autorização, né, o sistema CEP-CONEP, que dê mais agilidade à pesquisa clínica no país. Então, a lei já está valendo, né, foi sancionada, tem a regulamentação que o Ministério da Saúde vai fazer até o final do ano de algumas questões dela, mas que vai dar mais agilidade a esse ambiente e transformar, porque o Brasil tem um enorme potencial, como eu falei, por conta do setor de serviços, dos ambulatórios que nós temos na rede pública e privada. Para mim, é o nosso grande potencial para ocupar um espaço importante na produção tecnológica, no campo da saúde, nesse complexo econômico industrial da saúde, né? Um terceiro eu citei aqui, que é esse novo marco regulatório para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Para tudo que o Ministério está fazendo agora, os ministérios, lá, as normas, portarias, decretos, tudo, que está retomando um arcabouço normativo que foi interrompido, que isso não possa ser facilmente interrompido de novo. Então, você tem lei, mas, né, o professor Álvaro falou aqui da lei da Conitec, né, que todo mundo, o pessoal conhece como lei da Conitec, que é isso, de ter criado uma comissão de definição de incorporação tecnológica, que só pode incorporar no SUS se tiver evidência, que foi o que impediu que o Ministério da Saúde incorporasse a cloroquina no meio da pandemia. Foi a Conitec. Chegou lá, o presidente da República exigindo, não sei o quê, a Conitec disse não, está na lei, né? Então, você ter leis para isso são fundamentais para que
possa ultrapassar um governo, embora a gente sabe da fragilidade que a lei tem, porque você pode ir lá no Congresso juntar, mudar a lei ou não, mas dá mais força para isso. Então, essa nova lei que reúne essa coisa dos financiamentos, o mecanismo de financiamento complexo econômico da saúde é fundamental. E tem um outro debate que já está no Congresso, por exemplo, já foi aprovado quando fez a lei de incorporação tecnológica, um ponto importante que a professora falou aqui, que é o que outros países têm, né? Quando o privado faz uma doação para a universidade, tem incentivos para essa doação, incentivos, inclusive, fiscais, né, tributários. Então, você voltar a ter isso, você poder ter doações para pesquisa em ciência e tecnologia, né, isso já está aprovado, está a regulamentação, que é a atração de investimento do privado para fortalecer essa parceria com os laboratórios públicos, universidades, que eu concordo, foi dito aqui, que eu acho que é o espaço fundamental, né? E de você ter outras regras do funcionamento das universidades que permitam esse ambiente da inovação, inclusive forma de contratação de profissional, você ter mais flexibilidade para isso, né? Então, acho que é fundamental, como foi dito aqui, criar esse ambiente que permita um ambiente para inovação. E eu concordo com o que foi dito, né? Esse processo que eu falei, né, de formação profissional, mudança das profissões, novas habilidades, competências exigidas a esses profissionais, vai acontecer no Brasil. Ele pode acontecer só pelo que as empresas vão fazendo, né, porque elas vão fazendo. Seja um papel marginal ou não, o Brasil vai estar nessa reorganização das cadeias globais produtivas, por conta da característica que o país tem, pelo mercado público que tem da produção, da demanda que tem desses insumos, pelas características epidemiológicas que nós temos, demográficas, né? Não tem como você pensar a produção mundial de insumos na área da saúde sem pensar num país como o Brasil. Então, a gente vai estar, né? Isso vai ser liderado pelas empresas, porque elas começam a dar conta das suas demandas, o que eu falei, a tal de engenharia de bioprocessos. Há 10 anos a gente não tinha um laboratório de produção de biológicos no Brasil, passamos a ter. Isso gera uma demanda que vai... Ou elas vão formando, ou a gente, como foi dito aqui, o Estado vai coordenar isso, né? Não de forma exclusiva. Então, a nossa missão é fazer com que isso seja coordenado por nós, pelo Estado, não só pelos governos, pelas instituições públicas, pelas universidades, pelos laboratórios públicos, em parceria, né? Então, é decisivo isso, que ao invés da gente procurar lá a indústria, como foi dito, a gente ir lá procurar a indústria com uma ideia, com um projeto, a indústria tem que vir para dentro da universidade. Tem que vir para dentro do laboratório público, tem que vir para a instituição pública, ser do nosso espaço, não físico, né? Mas coordenados por nós, porque às vezes esse nosso espaço é botando lá dentro da planta industrial da indústria, o nosso aluno, o nosso polo de tecnologia, mas com registro conosco. Então, o nosso esforço é esse. Eu acho que a única solução é essa, de fato, né? E o Brasil tem um potencial enorme para isso, para a inovação, mas para isso também a gente precisa mudar as nossas universidades, as nossas instituições públicas. Isso não pode ser... às vezes a gente tem até uma regra quase sanitária de não querer deixar, né, a indústria, a startup, o privado ter algum tipo de parceria conosco aqui dentro. Então, se a gente não fizer isso, eles vão fazer sozinhos. Vão fazer sozinhos, formando o engenheiro dele na matriz deles em outro país, ou fazendo parceria em outro país, ou vão financiar uma instituição privada para fazer isso aqui no Brasil. Então, eu acho que o exercício fundamental é esse, né? Então, o PPSUS busca financiar isso, a PDP é isso. O que é a PDP? Né, que é uma parte importante do investimento que sai do Ministério da Saúde. É bancar o financiamento da produção de um medicamento no Brasil, desde que seja um laboratório público, uma empresa nacional ou empresa internacional, produzindo aqui junto com o laboratório público, transferindo a tecnologia para cá, criando um ambiente de formação, pesquisa e desenvolvimento aqui, e o registro ficando no laboratório público. A PDP é isso, né? E a PDP, semana passada, foi apresentado os novos projetos da PDP. São 50 novas PDPs possíveis, 50 novos produtos, equipamentos, tecnologia. É isso. Agora, não pode ser só a PDP, você tem que ter todo, né? Por isso que é uma estratégia que envolve outras instituições de financiamento, as fundações estaduais, todas buscando financiar isso, e as nossas universidades públicas, privadas, instituições de pesquisa, laboratórios, também se apropriarem para estar mais aberto para isso, para trazer eles para cá, e não os nossos pesquisadores ir lá individualmente bater na porta lá de uma indústria para isso. Então, acho que isso é fundamental para mudar
esse ambiente de inovação, criar esse ambiente de inovação, onde o Estado e as suas instituições públicas possam liderar esse tema, esse debate, né? O segundo ponto é isso que a Susan trouxe sobre a COP30. Nós temos uma grande oportunidade, né? E o Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele é um setor econômico sustentável não por natureza, mas hoje ele assume essa agenda da sustentabilidade, porque na sua produção industrial ele é um dos que mais se utiliza das matrizes renováveis energéticas, né? Contribui para o enfrentamento da mudança climática. Você pega as novas plantas industriais todas, inclusive aqui no Brasil, todas elas estão movidas por energia solar, algumas já têm relação com energia eólica, se utiliza menos das matrizes energéticas que produzem combustível fóssil, né? Tem a preocupação com a poluição, não porque são beneméritos, mas porque isso tem impacto no valor deles na Bolsa de Valores, né? Tem nas ações que tem, então tem uma preocupação com a sustentabilidade ambiental em relação a isso. Então, é um setor econômico cada vez mais sustentável, né? O Brasil tem essa força, essa característica. E eu acho, Susan, a gente tem tudo, até lá, a COP é em novembro, né, do ano que vem. Todo mundo sentiu, não todo mundo, né, mas aqui no Brasil, mas sobretudo quem vive, ou trabalha, ou estuda nos ambientes do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal, sentiu o impacto nesse ano sobre a saúde das pessoas, né, dos incêndios criminosos que nós tivemos no país, espalhados no país, com muita dificuldade de combate, que aconteceram também por conta da situação da maior seca nesses 3 biomas aqui. Então, eu acho que nós temos uma capacidade, eu sei que um ano às vezes é difícil, produzir dado com força, com evidência necessária, com a qualidade padrão Cochrane, que o senhor Álvaro estava falando. Mas eu acho que a gente tem tudo para trazer evidências muito fortes. Até novembro, mostrar esse painel na COP30 para sensibilizar. Os impactos sobre a saúde são de hoje. Aquilo que se dizia que as mudanças climáticas iam impactar nas gerações futuras, a gente não está sentindo isso nos nossos ambulatórios, nos pronto-socorros, nos serviços de pronto-atendimento, né, nas pessoas que têm doenças crônicas, o impacto que tem a mudança climática hoje. Então, a gente tem tudo para produzir muito. Eu acho que o Ministério, uma das linhas de financiamento que estão discutindo do PP-SUS agora é incentivar isso, né? E a gente fazer isso como um grande painel lá na COP30 de evidências da academia brasileira, do conhecimento brasileiro sobre os impactos hoje, no presente, dos efeitos de mudança climática que nós temos. E não tenho dúvida nenhuma, do ponto de vista econômico, o grande potencial do Brasil que dialoga com a COP30, né, é a transformação energética, que a gente chama de transformação ecológica, que vai para além da energia. O Brasil vai ser a Arábia da produção de energias renováveis. O Brasil já é o país que tem um dos países dos grandes, né, mas um dos países que tem maior percentual da sua produção energética de matrizes renováveis, mais de 80%. O Nordeste brasileiro, viu, Kenny, vai ser um sheik árabe da energia eólica e solar lá no Ceará, tá certo? Vai se transformar na Arábia da produção de energia eólica, da energia solar. O Nordeste brasileiro já é mais produtor do que consumidor. O Piauí produz 5 vezes mais hoje do que consome de energia. Vai ser um produtor exportador de energia, gerando renda, tecnologia, desenvolvimento econômico para os estados do Nordeste brasileiro, né? E o Complexo Econômico Industrial da Saúde também. Acho que são as duas nossas grandes frentes assim, para a COP30, pensando, porque envolve toda a biodiversidade da Amazônia, o potencial para a saúde que tem a biodiversidade da Amazônia, na força da COP30. Né? Então, eu acho que a Susan trouxe uma provocação muito importante sobre isso. Né? E a quarta, esse tema da residência. Eu, sinceramente, eu não sei porque que a gente não conseguiu avançar mais rápido nisso ainda, né? Eu sei que é uma demanda de vários programas de residência, tem algumas instituições que fazem isso a partir da própria autonomia da instituição, né? Como que a residência multiprofissional e a residência médica não é um capítulo cada vez maior para a inserção daquele aluno egresso depois do mestrado, no doutorado, já no doutorado direto, tudo, né? Interagir cada vez mais, e significa trazer para a residência conteúdos também da pesquisa clínica, da inovação, do cuidado com os dados cada vez maior, né? Eu acho que é fundamental isso. Algumas instituições fizeram isso,
programas próprios, tem várias instituições, ó, o cara fez a residência, entra direto no doutorado, durante a residência já tem um conjunto de conteúdos disciplinares que dialogam com seus programas acadêmicos de pós-graduação, mas isso eu acho que isso tem que ser uma política nacional mesmo. Tem todo um debate, né, lá no MEC, da Comissão de Residência da Saúde, tanto a médica quanto a multiprofissional, interagir cada vez mais com o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia. Eu acho que isso é um passo fundamental, porque são 2, 3 anos de formação complementar, que a gente está formando ali o egresso da graduação, e que é fácil de ser um estímulo para que isso corra, né, que ele dê continuidade à sua formação na pós-graduação, né? Então, queria agradecer vocês aí, ficar à disposição sempre, tá bom? Muito obrigado aí, porque eu tenho que... Obrigado. A gente... Você quer falar, Antônio? Eu tenho que terminar. Não. Porque o Ricardo... O Ricardo pediu 10 minutos comigo ainda, ele vai pedir dinheiro para mim, eu tenho certeza. Então, eu tenho que conversar, tem uma reunião com o Ricardo aqui. Aí. A gente vai tirar uma foto aqui, ministro, então, aqui na frente, por favor. A gente convida os coordenadores adjuntos, os coordenadores dos profissionais, para a gente fazer esse registro.